Queridos irmãos, queridas irmãs, registrar a nossa alegria mais uma vez de estarmos juntos, estudando, nos aperfeiçoando na doutrina espírita que se apresenta como ferramenta importantíssima nesses momentos pelos quais passamos. Certos da presença de benfeitores espirituais entre nós, nos orientando, nos iluminando, na abordagem dos temas e também na assimilação dos conhecimentos que são trazidos. Particularmente neste momento importante, porque passa o nosso planeta em renovação incessante, renovação esta bem visível nos momentos atuais, e que pelas medidas adotadas pelos países, medidas de isolamento social, nos facilita muito a introspecção, nos voltarmos para nós próprios e, consequentemente, para a própria abordagem do tema que trazemos hoje, que é o homem novo. Assim, passamos de imediato a nossa oração de abertura para iniciarmos nossos estudos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixe, Senhor, cair em tentação e livra-nos de todo mal. Esteja conosco, nos ampare, nos oriente, nos ilumine, os estudos que iremos realizar. Que assim seja. Bem, meus irmãos, nós vamos falar sobre o homem novo e de imediato nos questionamos: o homem novo é uma concepção inovadora para esta encarnação? Este homem novo já existe em nós? É uma mudança que precisamos efetivar de forma conclusiva nesta encarnação? Ou estamos inseridos nesse processo há muito tempo? Vamos, nessa nossa abordagem, verificarmos o que a doutrina espírita tem a nos trazer para nos ajudar nessa concepção. Nosso tema está centrado nessa colocação, a necessidade do despertamento do homem novo. A necessidade em função da urgência desse processo de ultimarmos, de acelerarmos esse processo de despertar frente ao próprio momento planetário que vivemos. Então, esse mais importante se faz, mais urgente se faz a apresentação imediata deste homem novo. Nós sempre contamos nessa abordagem, nessa caminhada evolutiva para o homem novo, com a bondade de Deus, que nos oferece diuturnamente inúmeras oportunidades, inúmeros estímulos para efetivarmos os compromissos que assumimos no planejamento reencarnatório. Então, o que vivemos, o que passamos, é fruto deste planejamento que se deu no mundo espiritual antes de nós reencarnarmos para esta etapa de nossa evolução. Esses compromissos, eles são testemunhados por nós próprios perante as considerações, perante os fatos, as situações que nos apresentam. Essas situações nos dão a oportunidade de apresentarmos esse homem novo, de mostrar que esse homem novo, ele, fruto da reforma íntima que vem executando, tanto no plano espiritual como também aqui quando encarnado, ele se depara com essas situações, com esses desafios e apresenta uma proposta diferente, uma proposta nova, um comportamento cristão centrado nos ensinamentos de Jesus. Assim, temos que entender que todas as situações que se apresentam a nós,
elas estão dentro das nossas condições de superação, nossas condições de aprendizado e de amadurecimento que já conquistamos. Esse planejamento reencarnatório é um programa muito bem organizado, um programa que trabalha em detalhes algumas de nossas qualidades e de nossas deficiências, particularmente as deficiências, para que, preparados para enfrentá-las, nós apresentemos uma resposta melhor do que fizemos em encarnações anteriores. Não é uma situação simples, mas também não é uma situação intransponível. Nós temos condições e estamos muito bem preparados para superar cada uma delas, para nos mostrarmos de uma maneira nova perante ao que vínhamos fazendo em outras encarnações, quando nos deparamos com essas dificuldades. Essa nossa responsabilidade frente a isso, frente aos desafios da reencarnação, encontramos muito bem materializados no livro Missionários da Luz, em que um espírito denominado Silvério, ele é trabalhador no departamento de reencarnação no mundo espiritual. E já há 15 anos trabalha lá acompanhando muitas encarnações, muitos preparativos, tanto dos corpos materiais como dos corpos espirituais, que consequentemente vão levar ao material, e ele, vivendo essas experiências ao longo de tanto tempo, ele se mostra preocupado com a sua própria reencarnação que está por vir. Ele fica extremamente circunspecto no aspecto de, ao reencarnar, não se lembrar de todo esse planejamento. Então, receoso que está de cometer ou de incorrer novamente nos erros do passado, ele até solicita que venha com um problema físico em uma das suas pernas, para que aquele defeito dificulte que ele cometa os erros, repita os erros anteriores. Então nós vemos que não temos consciência plena desse planejamento, mas ao reencarnarmos, nós trazemos no nosso subconsciente esse preparo, esse plano que foi elaborado pelos benfeitores, juntamente com a nossa participação, que se faz mais ativo ou menos ativo, fruto do nosso amadurecimento espiritual. E desse planejamento temos os nossos compromissos. Compromissos esses que serão trazidos, eles vão se apresentar em nossa encarnação, e nós com um compromisso de apresentarmos frente a eles a resposta melhor que vínhamos fazendo. Para isso, essa preparação que ocorre quando do planejamento reencarnatório, o planejamento ele conclui uma fase de preparação. Então essa preparação envolve o esclarecimento, o nosso próprio esclarecimento do que já fizemos, do que fizemos de certo, do que fizemos errado, dos nossos problemas, as nossas dificuldades, nos levando a um comprometimento com as metas a serem estabelecidas para a reencarnação atual. Então nós temos esta oportunidade, de reencarnarmos com esse planejamento realizado. O que nos dá a entender, nos deixa bem claro, que o que nos ocorre não é obra do acaso. O que nos ocorre são problemas, são situações perfeitamente válidas e coerentes com todo o desenvolvimento que nós nos propomos a fazer e estamos capacitados a fazer nesta encarnação. Mas nesse processo, e fruto também do esquecimento, que era lá uma preocupação do nosso irmão Silvério, nós vamos nos defendendo muitas das vezes e necessitamos de estímulos, da providência divina que se apresentam, estímulos que se apresentam sobre várias maneiras. Alguns mais graves, outros menos graves, mais leves, mais fortes,
mas se apresenta durante a nossa encarnação, na atual, e também se apresentou nas outras. Temos ainda uma dificuldade de entender esses desafios, esses obstáculos que chamamos, muitas das vezes, pela nossa imaturidade. O irmão José, na psicografia de Carlos Bacelli, ele fala a respeito disso. Ele diz lá, mais ou menos, que nós ainda, pela nossa imaturidade, nós não sabemos ainda, não temos condições de avaliar todo o bem que o mal aparente é capaz de nos fazer. Então, esse mal aparente em que nos deparamos nas diversas encarnações e que ali ela se apresenta como um estímulo, na verdade, nós vemos como um grande obstáculo e muitas das vezes procuramos evitar essas situações por essa nossa imaturidade, como disse o nosso irmão José. Dessa imaturidade, nós temos que buscar a consciência disso. Isso passa também pelo homem novo. O homem novo já começa a ter a consciência desse processo. E nos lembramos da citação de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, quando ele faz a seguinte abordagem, né? Ele cita, né, nesta carta aos Coríntios, que quando ele era criança, ele falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Mas depois, crescido, se tornado homem, ele deixou para trás as coisas de criança. Para nós, esse homem novo que se apresenta, ele está dentro dessa concepção. Ele não mais vai se fixar nas coisas de criança. O tempo de criança passou, a nossa evolução está em pleno desenvolvimento há milênios, e nós temos condições, já estamos prontos e com conhecimento do homem verdadeiro. Então não temos mais que nos portarmos como crianças frente a muitas dessas situações. Essa evolução nossa, essa consolidação como homens que somos no entendimento espiritual, vem da certeza do que Jesus, do que Deus já nos possibilitou de ensinamentos e nosso próprio aperfeiçoamento, do nosso próprio aproveitamento desses ensinamentos. Se não vejamos que com Moisés recebemos e assimilamos algumas orientações mais duras, mais graves, né, perante a vida, e mais muito necessárias naquele momento evolutivo em que nos encontrávamos. Posteriormente, fomos envolvidos pela doçura dos ensinamentos de Jesus, que aprofundou os ensinamentos de Moisés e conduziu os sentimentos que antes eram mais duros, não é? Ele conduziu esses nossos sentimentos para a fraternidade, para a solidariedade, para o amor ao nosso próximo. Não é? E também esses estudos vêm sendo consolidados com os esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita. Vemos assim que ao longo de vários e vários séculos nós já recebemos as instruções necessárias para deixarmos a situação de criança e passarmos à situação de adulto, um homem novo. Homem novo esse que começamos a notar que é fruto de um processo longo, não é? Como a lapidação de uma pedra preciosa, a lapidação de um diamante este que, por um processo de transformação das estruturas de carbono, se constitui na preciosidade que é. Depois dessa preciosidade já materializada na pedra, num diamante, nós ainda temos um serviço secundário, complementar, de lapidação, em que, com muito cuidado, com muita delicadeza, vamos ali excluindo as impurezas que ainda estão incrustadas na
na pedra preciosa que é o diamante. Essa retirada das impurezas que correlacionada com a nossa atividade espiritual, ela está relacionada à reforma íntima que efetivamos hoje. As situações mais grosseiras da limpeza desse diamante já fizemos em épocas passadas. Hoje estamos centrados nas impurezas mais delicadas, mas que nem por isso estão menos intrincadas, envolvidas, inseridas na nossa própria formação, no nosso próprio interior. Esse processo, essa limpeza, essa purificação do diamante, ela não é uma atividade muito simples. Ela não é simples em função da própria herança que trazemos. Então esse diamante que veio ao longo de muitos e muitos séculos com aquelas impurezas, ele está muito adaptado a elas. Então esta herança, no nível espiritual, a herança espiritual que trazemos, ela é muito forte em nós e se apresenta com muita frequência, de uma forma espontânea, nas diversas atividades que participamos. Então esta é uma dificuldade, a herança que trazemos. Outra dificuldade que está dentro da maior possibilidade que temos é o cenário que estamos inseridos. Então, em cada relacionamento que nós estamos inseridos, seja no campo pessoal, familiar, social, nos nossos relacionamentos de trabalho, em qualquer que seja este cenário, ele nos oferece uma série de desafios. Desafios esses necessários para que nós apresentemos o testemunho que nos preparamos. Testemunho que nos preparamos naquele programa reencarnatório. Ali nós conseguimos identificar as nossas necessidades, aquela que nós nos propusemos melhorar nessa encarnação, e fruto da identificação desses pontos que temos a melhorar, as situações que os cenários que vivemos, eles apresentam, são exatamente o que precisamos para aquele testemunho. Temos, com isso, fazer a junção com a herança espiritual e, no momento em que a situação se apresente, nós nos fortaleçamos do que aprendemos lá no mundo espiritual e apresentemos uma resposta diferente, uma resposta cristã frente a essa dificuldade que em outras encarnações, ou até a última encarnação, nós vínhamos apresentando de maneira não muito satisfatória. Tanto é que estamos refazendo essa mesma questão. Nesse processo, a doutrina espírita nos ajuda por demais. E se nós nos lembrarmos do que o nosso livro dos Espíritos traz na questão 919, quando ele cita, Allan Kardec questiona os espíritos, como alcançar essa evolução efetiva de uma maneira mais prática, mais rápida. Os espíritos nos respondem: um sábio da antiguidade já vos disseste, e cita a frase famosa de conhece-te a ti mesmo. Então, conforme vamos conhecendo nós próprios, nós temos a possibilidade de identificar naquele diamante bruto as pequenas incursões de impurezas que se apresentam e, identificando essa impureza, atuarmos sobre elas. Esta concepção, esta imagem, está muito centrada no conhece-te a ti mesmo. Nós conseguimos identificar a nós o que é precioso, o que é de Deus e o que não é. E partirmos para a decisão de atuarmos sobre nós próprios para excluirmos, eliminarmos essas impurezas que identificamos. Joana de Ângeles, até no sentido de nos estimular a colocar em prática a doutrina espírita, que é uma das suas grandes finalidades,
ela nos diz que nesses momentos de procura, de identificação, que exige muita humildade, a gente verifica se nós simplesmente entramos na doutrina espírita ou se a doutrina efetivamente encontrou uma porta de acesso ao nosso coração. Porque se chegamos, alcançamos esse segundo nível da doutrina, alcançar o nosso coração, esse processo de identificação das impurezas e ação sobre elas vai ser por demais facilitado. Ainda assim, a doutrina nos traz a ajuda da experiência do próprio Santo Agostinho, que na questão 919A, ele comenta como ele fazia para fazer essa limpeza das impurezas. Era quase que uma ação, podemos chamar de homeopática, em que diariamente, ao término do dia, ele se voltava para as ações que ele realizou durante todo aquele dia e ali verificava quais foram os erros cometidos e procurava já restabelecê-los no dia seguinte, se desculpando, pedindo perdão se necessário, para as pessoas a quem teria ferido ou prejudicado. E também verificando nas ações se realizou todo o bem que poderia, porque nós somos capacitados por Deus e a realizar muitas coisas. E Deus conta conosco, com a nossa participação, porque aquela nossa participação, que embora nos pareça singela e simples como são, mas elas são importantes no contexto geral, do planejamento geral que Deus e Jesus têm para o nosso planeta. Esse Pai amoroso, não é? Ele sempre está muito próximo e cuidando de nós, porque sabe das nossas imperfeições, sabe das nossas dificuldades e procura a todo momento nos ajudar nesse aspecto. A mãe de André Luiz, no livro Nosso Lar, ela esclarece André Luiz sobre essa postura também, sobre a postura que devemos ter perante essas dores, perante as dificuldades, os obstáculos que surjam, que é a postura cristã, que é a postura do homem novo, que busca, que aproveita nessas oportunidades os motivos, encontra ali os motivos para o seu próprio crescimento. Ela diz ao André Luiz que a dor que nos alcança, ela não nos edifica, não nos faz crescer, amadurecer pelas dores, pelos prantos que nos faz derramar, e nem pelas feridas que sangram pela sua ação. Mas sim, essas dores ela nos faz crescer pela porta de luz que se abre ao nosso espírito, cristalizado em ações do passado. Então vejam que a dor se apresenta como uma bênção divina que nos oferece esse tipo de crescimento. Assim, meus irmãos, nós verificamos e constatamos que o homem novo é o homem que tem consciência desse processo. É o homem que está atento e vigilante para identificar essas oportunidades. E longe de evitá-las, de se contrapor a elas, como é na maioria dos casos, ele busca aproveitá-las, identificando ali um motivo para dar o testemunho para o qual está preparado nesta encarnação. Então era isso que nós tínhamos a falar sobre o homem novo, esperando que todos nós tenhamos mais consciência, mais presente esses ensinamentos, essas informações e não percamos as nossas oportunidades. E assim encerramos as nossas considerações, já em agradecimento a Deus, em agradecimento a Jesus, a todos os benfeitores espirituais presentes junto a nós, pela oportunidade que tivemos de estudo, de aprendizado, e que possamos assimilar esses conhecimentos, resgatar a importância de cada um deles dentro da nossa memória espiritual que trazemos e colocá-los em prática, favorecendo o avanço mais rápido
do homem novo que já está presente em nós e necessita se colocar de uma forma mais presente, oportuna e eficaz nos nossos dias. Aproveitamos também para orar pelos dirigentes das nações neste momento tão importante para o nosso planeta. Que todos eles possam assimilar o envolvimento espiritual de luz no qual estão inseridos e efetivar dentro destas vibrações suas decisões importantíssimas para o momento atual do nosso planeta. Esteja com todos eles, esteja com todos nós, hoje e sempre, em nome de Deus. Muito obrigado.